Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Capítulo 25. Plano para o futuro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Chegara o dia da reunião com Dona Modesta. Seria discutido o destino e traçadas as metas para Selena e Marcondes. Ao todo, haviam passado 6 meses de permanência com nossos amigos na casa de Eurípides, como é chamado por muitos o Hospital Esperança. Marcondes e Selena concluíram uma síntese de sua pregressa reencarnação. Apesar dos percalços naturais, com espantosa rapidez, adaptaram-se à rotina dos serviços enobrecedores. Restava-lhes, como era justo, talhar o caráter, rever pontos de vista, educar valores, cooperar. Ninguém se livra de si mesmo. Essa é a grande lição da morte física. Os dramas conscienciais, os impulsos, as enfermidades morais persistem além túmulo. A boa vontade e a alegria de servir, alma das tarefas doutrinárias, atraem proteção e misericórdia. Contudo, a alforria mental é alcançada por quantos se entregam ao intenso trabalho de crescimento interior. Nem sempre a contenção de impulsos conduz à transformação. Nem sempre a atividade doutrinária significa libertação, assim como nem sempre a experiência do conhecimento adiciona paz e serenidade. Velhas ilusões de grandeza têm expulsado de corações puros e bem-intencionados a oportunidade da reeducação. Inúmeros companheiros, dominados por prestígio e facilidades, abandonam a essência e estancam-se com a forma às exterioridades. O resultado inevitável desse trajeto de descuidos impensados é a negligência com deveres primordiais ao equilíbrio do espírito após a morte. A sábia indagação do codificador e a inspirada resposta dos sábios guias merecem muita meditação. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Imperioso disputar o bem, abolir folgas, renunciar gostos. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Marcondes continuava procurando seu mentor. Selena tinha suas crises intermitentes de angústia em relação ao futuro da casa espírita. No andar térreo, na hora aprazada, reuniram-se Dona Modesta, Dr. Inácio e o trio que começava a desenhar um futuro de bênçãos para a extensa família espiritual. Marcondes, Selena e Eulália. A benfeitora, após as saudações afetuosas, especialmente entre Selena e Eulália, coordenou a fala. Meus filhos, sempre chega um instante divino de falarmos sobre o futuro, tecermos planos em favor de nossa paz. Temos inúmeros casos similares nesta casa de amor, nos quais espíritos queridos arquitetaram o regresso à carne em bases de compromisso e reajustamento, crescimento e cooperação. O retorno de Selena e Marcondes para cá preencheu de esperança o coração de Eulália, que rogou a Bezerra a intercessão benfazeja em favor de suas lutas. Reunimo-nos aqui, não só para auxiliá-los a pensar esse futuro, mas também para encaminhar-lhe um apelo de nosso diretor, Eurípides Barçanufo. Um apelo de Eurípides para nós? É algo grave assim? Expressou Marcondes. Estamos reunindo informações sobre vários casos do Hospital Esperança para enviá-las aos homens. Eurípides
fez um convite aos administradores da casa nesse sentido. Examinando os arquivos do pavilhão Judas Iscariotes, sob nossa tutela, gostaríamos de destinar a história de vocês com urgência ao plano físico, no formato de um livro mediúnico. Vocês nos permitem? Dona Modesta, o que há de tão sério em nossa história para ser motivo de livro? Questionou Selena. Sua pergunta é muito feliz, Selena. É exatamente por não ter nada de tão extraordinário assim que julgamos ser um relato oportuno aos irmãos de ideal. Lutas e frustrações pertinentes à expressiva maioria de nós, apenas isso. Nada tão sério, apenas os descuidos do caminho, suficientes, como sabemos, para nos causar dor e decepção, angústia e aflição. Imagina-se, entre os confrades de ideal, que se tornam necessárias atitudes trágicas para colher os espinhos da infelicidade nestes planos. Temos catalogado nas anotações pessoais de Inácio, o escriba do pavilhão, caçoou Dona Modesta, mais de 700 histórias, entre as quais pelo menos 400 constituem uma casuística única, ou seja, ainda não revelada ao mundo físico pela literatura mediúnica. Queira Deus que os médiuns tenham fôlego e coragem para suportar as refregas e nos ensejar a bênção de remetê-las aos homens. Inácio, prepara o médium de Uberaba para seu primeiro ensaio nesse sentido. Já sei até o título que darei à obra, interveio o médico. E qual será, doutor? Indagou curioso o ex-dirigente goiano. Sob as cinzas do tempo. De que trata? O resgate de Torquemada, quando Modesta e eu nos encontrávamos ainda encarnados no sanatório espírita de Uberaba. Dessa maneira, continuou Dona Modesta, conto com a colaboração de vocês. Além disso, temos anotações nas fichas de Marcondes e Selena que falam de aspirações novas. O professor relata e tomou de uma pequena folha de anotações que Marcondes mostrou sensibilidade com os dramas do segundo andar e interesse em visitar os médiuns no plano físico que passaram por sua direção. Selena, após o ciclo de estudos junto a Odilon Fernandes, está muito empenhada em auxiliar o Centro Espírita Paulo Estevão na recondução de suas atividades espirituais. Não faltará trabalho. Tomaremos as providências pelo bem de todos. Quanto a Eulália, ela prepara seu retorno ao corpo. Logicamente, por essa razão, precisaremos que alguém ocupe seu labor na Câmara dos Ovoides. Sem pestanejar, reagiu Marcondes. Dona Modesta, se estiver em minhas condições... Muito bem, interrompeu a matrona. Está escolhido. Rápido assim? E riram todos da forma como foi resolvida a questão. Apenas um ponto necessita ser acertado entre nós. Antes que ingressem em tarefas no plano físico, recomendo que arejem suas concepções sobre as novas bússolas que guiarão a mediunidade com Jesus neste século da transição planetária. Eulália, chamou Dona Modesta. Sim, o que você acha de passarem algumas semanas no subsolo 2 sob a orientação do coordenador de ala? Excelente. Aprenderão sobejamente sobre o leque das forças psíquicas. Dona Modesta, intercedeu Marcondes. Pois não. Aproveitando nossa conversa, qual a opinião que a senhora tem sobre os livros mediúnicos que estão surgindo na atualidade? Nossas histórias não parecerão aos espíritas, digamos, fantasiosas? Por mim, Marcondes, contaria esses 400 casos do arquivo de Inácio. Entretanto, obedeço a ordens de Eurípides. E de mais a mais, se o fizesse, seria taxada de louca, enquanto o médium que fosse o portador dos textos passaria por uma terrível inquisição psicológica. O movimento espírita reclama da qualidade das obras mediúnicas, mas, quando surge algo novo e consistente, estarrecem, recriminam.
Tem surgido muita fantasia, Dona Modesta. É por isso. A pureza doutrinária tem sido muito agredida. Não sei aonde vai parar o Espiritismo. O Espiritismo vai para o caminho comum da humanidade, o progresso. Recorda-se de nossa conversa na tribuna da humildade? Não é a pureza filosófica que tem sido agredida, e sim o orgulho dos pseudo-sábios que criam resistência em aceitar o que escapa às suas concepções pessoais. Acreditam saber tudo sobre o Espiritismo. Pureza doutrinária tornou-se uma questão ético-cultural. Aquilo que o homem não consegue entender é por essa razão suspeito, controverso, infundado e anticientífico, sendo assim digno de uma postura de antifraternidade. O assunto é complexo, tão complexo, Marcondes, que inúmeros companheiros espíritas, depois do desencarno, mesmo vendo a realidade a olhos nus, ainda suspeitam estar sendo vítimas de uma mistificação no mundo espiritual. Querem pureza doutrinária, até mesmo com a obra do Criador. Aqui mesmo no pavilhão dos dirigentes, todo dia aparece esse tipo de ocorrência. Querem fazer pureza doutrinária com a vida. Não aceitam técnicas, ideias e práticas, alegando que não são doutrinárias. E quando nos olham, sentem-se inseguros e nos veem com cara de mistificadores. Eu ainda me sinto assim, Dona Modesta, e quando ouço colocações enfáticas da senhora, fico mais inseguro. Enfáticas? Você ainda não viu nada, atalhou o doutor Inácio zombando. Posso ser sincero? Franqueza é virtude, meu filho. Fale o que pensa, redarguiu Dona Modesta. Não estaria havendo um problema de filtragem com os médiuns? Uma obsessão coletiva para descaracterizar o Espiritismo? Agora sou eu quem diz. Esse é um assunto complexo. Os médiuns são depositários de imensa responsabilidade. São canais de esperança dos céus para a terra. Envergam sobre os ombros a condição lavrada por Paulo, tesouros em vasos de barro. Sendo que a mediunidade é o tesouro e os médios são os vasos, interrompeu com ironia. Marcondes, que sempre interpretou os médios como doentes e devedores. Sua colocação, apesar de refletir sua indiferença para com a luta dos médiuns, é sábia, retrucou Dona Modesta. A senhora disse que franqueza é virtude, emendou Marcondes. Os médiuns deveriam ser vistos como pessoas comuns, falíveis. Todavia, são alvos de onerosa expectativa de quantos lhes partilham a caminhada. Os homens emprestam-lhes uma supervalorização injustificável. Nesse clima psíquico, o medianeiro que não consegue construir defesas morais dignas e zelar por uma conduta rica de autonomia, poderá perder-se na teia dos reflexos da comunidade onde respira. A senhora está confirmando que existe um problema de filtragem? Estou confirmando que precisamos rever conceitos sobre médiuns, mediunidades e espiritismo. Largar essa mania emocional de fidelidade ao texto de Kardec e buscar fidelidade à postura de Kardec, à postura de investigador. Estou falando de abertura mental para o novo. O estilo do espiritismo brasileiro, conquanto represente o anseio de milhões de mentes, jamais servirá de modelo para ideias que, na verdade, são universais. Os princípios do espiritismo não lhe pertencem nem a seus adeptos, muito menos a quaisquer entidades doutrinárias. São universais, portanto, cada povo o apropriará à sua cultura, às suas necessidades, criando um campo de diversidade que convergirá para um único ponto, a ética do amor. Do jeito que a senhora fala, passam-me pelo pensamento os receios que tinha quando encarnado. Quais receios, meu filho? Isso que a senhora prega significa uma miscelânea. Para mim, essa concepção levará as pessoas a fazer do espiritismo o que bem entenderem. Foi para isso que o espiritismo surgiu no mundo,
para que o homem o absorva dentro de suas possibilidades e de conformidade com suas crenças e cultura. Então a senhora prega um sincretismo com as ideias espíritas? É isso? Onde fica a unidade doutrinária? A unidade deve ser buscada no campo ético do espiritismo. Quanto à interpretação de seus princípios e práticas, meu caro, não tenha dúvidas, jamais haverá unidade. Então, de que vale o trabalho da unificação? Para que o trabalho de tantos médiuns e líderes que suaram por uma identidade espírita? Nesta diversidade, meu filho, devemos incluir como ponto desta mesma diversidade a característica do espiritismo brasileiro. O problema é querer tomá-lo como modelo universal dos seus fundamentos. No mundo dos espíritos, temos uma opinião partilhada em comum acerca da história do espiritismo brasileiro. Seu grande mérito foi o de ter conectado princípios universais com ética enobrecedora, isto é, ter criado uma ponte entre fundamentos religiosos e conduta. Mas se já temos um modelo endossado pelo Espírito Verdade, por que criar novidades? De que endosso você fala? De nossa parte, o único endosso que conhecemos das esferas mais elevadas ao contexto da comunidade espírita refere-se à sua conotação humana, ao valor que se emprega ao seu conteúdo moral. Então me explique por qual razão a grande maioria apoia os rumos do espiritismo brasileiro? Pela natureza dos que nele reencarnaram. Esse panorama, todavia, mudará celeremente. Regressam os espíritas de segunda e terceira gerações, com concepções mais ampliadas das bases doutrinárias. Perdoe-me, Dona Modesta, mas não consigo me abrir para essas ideias. Se a visão espírita que me serviu é contemplada nesse contexto de diversidade, então prefiro ficar com ela por segurança. Amigo, abra seus olhos e enxergue mais longe. Se você estivesse encarnado, ainda teria essa opção. Diga-se de passagem, lamentavelmente. No entanto, você está na vida da verdade. Está difícil crer no que vejo. Mesmo depois de 6 meses morto, tenho a impressão de que estou na terra e nada mudou. Apesar de saber que mudou, não sinto dessa maneira. Vejo, mas não acredito que exista. Compreende? Compreendo. E se eu lhe der um presente? Um presente? Cuidado, Marcondes, intercedeu o Dr. Inácio, com humor. Presente de Modesta costuma ser uma dor de cabeça. Você não nutre um intenso desejo de conhecer seu mentor? Até que enfim alguém tocou neste assunto. Poderei conhecê-lo? Claro. Eulália, explique a Marcondes. Meu querido, externou com afeto a companheira. Lembra do centro de Umbanda que costumava frequentar em busca de alívio para meus problemas físicos? Aquele centrinho de macumba do tal vovô Zequinha? Ironizou o dirigente. Isso. Que tem isso a ver com... Você perseguiu tanto o Januário, médium de vovô Zequinha, lembra-se? Para mim, o tal Januário é um embusteiro. Marcondes, meu companheiro querido, eis os equívocos da ilusão. Januário é um missionário do Cristo e vovô Zequinha é o coordenador das alas restritas do pavilhão Judas Iscariotes. É uma piada, expressou com ironia o ex-dirigente. Com a serenidade que todos estamos tratando os assuntos, acredita que seja piada? Respondeu Eulália com firmeza. Quer dizer que o tal vovô Zequinha existe mesmo? E é mentor ainda por cima? Sim, Marcondes. Novamente, tomou a palavra Dona Modesta com determinação. E tenho uma boa notícia para você. Dona Modesta, a senhora está insinuando que ele é o seu mentor tão desprezado por você. É demais para mim, você já voltou ao corpo por conta de vovô Zequinha, meu filho, intercedeu Dona Modesta. Mas, quando Eulália passou a frequentar a tenda umbandista em busca de alívio para seus problemas físicos,
Vovô Zequinha, por intermédio de Januário, trouxe-lhe paz interior para os dramas conscienciais do adultério. Tornou-se seu preceptor e amigo. Januário, igualmente, médium de rara sensibilidade afetiva, acolheu Eulália com esmera atenção. Vovô Zequinha tentou enviar infinitas vezes recados pelos médios da atividade que você dirigia, mas quase sempre você preferia seu ponto de análise. Lembra-se de Egberto? Lembro-me, era um médium perturbado de nossa atividade. Adorava entidades africanistas com seus chás e ervas suspeitas. Pois Egberto foi o médium mais fiel dos recados do benfeitor. Dona Modesta, como posso acreditar nessas questões? Tudo me parece história. Permita-me a clareza, história para boi dormir. E o boi dormiu mesmo, amigo querido. A senhora fala de mim? Quem descuidou tanto como você, meu filho, ante os apelos dos bons espíritos? Como poderia checar as informações de Egberto e... Você não se deu ao trabalho de respeitá-las, interrompeu Dona Modesta. Quanto mais checá-las. Em verdade, sua postura foi de desprezo, desconsideração. Lamento, reconheço ser verdade. Essa é sua história, meu filho. Não se envergonhe, apenas assuma-a. Coisas como essas serão narradas em nossa história pela mediunidade? Claro, mas agora quero saber, terei ou não o aval de vocês? Indagou resoluta a benfeitora. De minha parte está ótimo. Conte comigo, externou Selena prontamente. Para mim, não vejo problema, pronunciou Marcondes com orgulho. Apenas uma informação, por caridade. O médium que vai narrar nossa história é um missionário? Será? Não, não é quem você está pensando. Os médiuns consagrados da seara cumprem outro gênero de tarefa para com a causa, razão pela qual, para resguardarem segurança íntima, mantêm-se distantes dos cataclismos de diversidade. O médium do qual me sirvo está enquadrado no ensino do Espírito Verdade, que assevera: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudadas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Tenho piedade do medianeiro que se atrever a publicar tais anotações, pois tenho alegria em saber que esses conceitos chegarão ao mundo pelas mãos mediúnicas. A maioria nutrirá descrença. Eu mesmo ainda não creio no que vejo. Ainda assim, o médium, com sua louca coragem, será um desafio de amor para o movimento espírita. Muitos homens podem não acreditar. Faz parte da lei da diversidade. Entretanto, continuam com o dever de amá-lo. Será que conseguirão? Se eu estivesse na carne, além de não entender, certamente faria o que fiz: denegrir. Ótimo. Ótimo? Por que, Dona Modesta? Melhor essa atitude que a indiferença. Melhor? Diríamos menos mal. Quem denigre é porque teve seus interesses ou pontos de vista atingidos. O indiferente é ardiloso, calculista e em muitas ocasiões reconhece em sua intimidade o valor das ideias contra as quais se defende por meio da indiferença. E quanto a vovô Zequinha, indagou constrangido. Quando poderei conhecê-lo nas enfermarias do subsolo?
Andando pelas alas, você o reconhecerá. Zequinha foi um dos médicos europeus mais renomados da história do século XIX. Sua tenda religiosa em Goiás é um dos postos mais avançados de amor fraternal do Hospital Esperança na Terra. Quer dizer que os núcleos representantes do hospital no plano físico não são somente espíritas? Não são representantes, Marcondes, são parceiros no amor, são cooperadores ativos do bem. Toda entidade que se ergue em nome do Cristo, independentemente de designação religiosa, tem laços profundos com nossas atividades. O Centro Espírita Paulo e Estevão, dirigido por Selena em Minas Gerais, e a agremiação que você conduziu em Goiás seriam frentes avançadas de nossas tarefas. Próximos a vocês, nas cidades em que atuavam, haviam excelentes servidores que partiram daqui com tarefas definidas. Contávamos com sua ajuda, Marcondes, pois Egberto é tutelado de Eurípides. Contávamos com você, Selena, pois Angélica é uma esperança de Dr. Bezerra. Nossos irmãos, Egberto e Angélica, fazem parte da geração solidária. Egberto, médium de excelentes recursos. Angélica seria uma renovadora dos conceitos práticos da doutrina. As oportunidades perdidas se foram, e não fosse a abundância da celeste misericórdia, que seria de nós neste momento? No entanto, o tesouro desta casa é a esperança. Nossa tarefa consiste em fazer renascer, no escrínio dos espíritos tombados, o desejo de recomeçar com determinação e fé. Sem isso, que será de nós? Após nossas falhas sucessivas, quando convidados a retomar os compromissos, ecoa em nossa memória a fala sábia e aflita de Pedro. Para quem iremos nós, Senhor, se tens a palavra de vida eterna? Notamos a expressão tristonha dos companheiros. Senti um misto de vergonha e frustração. Nada falavam. Dona Modesta, todavia, fustigara-lhes as fibras morais com intuitos nobres. Desprezaram a oportunidade de cooperar com espíritos que carregam sobre os ombros um farto desafio espiritual. Era necessário que divisassem o quanto os aguardava no trabalho de reerguimento de si mesmos. As obras deixadas no plano físico não poderiam ser interrompidas ao acaso. Angélica, Egberto e a própria Eulália, que em breve renasceria no corpo, eram alguns dos muitos laços de continuidade para os destinos dos dois trabalhadores. Imprescindível recomeçarem com acerto, promoverem-se à condição de servidores espontâneos e amantes da causa do bem. Só um caminho restava-lhes: conhecer de perto a extensão das lutas e dores dos que naufragam entre a culpa e o ódio na erradicidade. Os portais de acesso do hospital seriam o passo inicial, até que pudessem estender os passos com mais solidez e segurança aos terrenos baldios dos abismos e da subcrosta. Consciente disso, recomendou Dona Modesta. Os planos futuros visam a metas libertadoras. Enquanto Eulália prepara Marcondes nas câmeras dos ovoides, Selena ampliará suas noções de mediunidade. Marcondes despertará a fibra do sentimento altruísta, vindo posteriormente a cooperar com as fileiras doutrinárias onde se situa Egberto. Selena, por sua vez, amealhará maior uniformidade interior, por meio da alegria e da flexibilidade nas lutas, ao lado de Angélica. Ambos poderão servir e aprender, desde que se rendam ao espírito da legítima fraternidade sem mesclas. Se vencerem os preconceitos terrenos, farão voos de alteridade. Vamos deixá-los a cargo de Inácio Ferreira, por estarem intimamente ligados ao coração. Nessa hora, todos olharam para Dr. Inácio, que de pronto assestou seu humor em tom baixinho. Se fosse vocês, não aceitaria esse karma.
Deixa disso, Inácio. Creio que nossos amigos já não se assustam com seus pitacos. Doutor, falou Eulália sensibilizada, serei eternamente grata pelos seus esforços com Marcondes. Não seja por isso, minha filha. Fiz o quanto pude, nada mais. Vocês se transferirão, em definitivo, para as atividades do pavilhão Judas Iscariotes, continuou Dona Modesta. Marcondes ficará sob a tutela de vovô Zequinha. Selena estará cooperando com Inácio nas alas dos médiuns. Ainda hoje, mais à tarde, teremos uma apresentação de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos brindará com oportunas reflexões. Amanhã, gostaria de tê-los de madrugada nos portais de acesso para que iniciem novas lições. Os dias passavam ricos de labor e desafios. O hospital só tinha uma rotina: servir e aprender. O crepúsculo daquele dia, no entanto, era esperado por Eurípides havia algum tempo. Na sacada da enfermaria, busquei um ar fresco após os diálogos confortadores com nossos pacientes. Percebi nosso diretor nos jardins colhendo lírios, acompanhado por Dona Modesta. Doutor Inácio, Antusa Ferreira, Odilon Fernandes e mais alguns colaboradores ligados à cidade de Uberaba e região. Observava com atenção a cena. Eurípides fazia parte daquele canteiro e vice-versa. Colhia as flores com carinho, mas sua mente estava longe. Não pude registrar-lhe o pensamento. No entanto, sua fisionomia absorta era um traço indicativo de que refletia com profundidade. Percebendo meu pensamento com sua ilimitada capacidade mental, olhou para cima e, sorrindo com simplicidade, disse-me: veja, minha filha, e espalmou as mãos sobre o ramalhete. Você sabe para quem são estes lírios? Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ele completou em francês perfeito: Mademoiselle, ele estará de retorno ainda hoje. Colocou então um lírio na mão direita e saiu celeremente. Seguido pelo grupo de amigos, já tinha a quem entregá-lo. Acabara de desencarnar o lírio redimido do Evangelho redivivo, Chico Xavier. Naquela tarde e noite, partiu nos braços de Maria de Nazaré ao encalço do Mestre Jesus. Olhei para o alto e, recordando velhas cenas de tempos sagrados, recitei em voz alta, pensando nas lutas de quantos anseiam por seguir Jesus. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?